Olá, galera, tudo bem? Bom, hoje nessa aula nós vamos fazer as correções das atividades que eu passei na aula anterior, tá certo? Assim como nós fizemos a revisão, fizemos umas outras atividades e agora a gente vai corrigir. Peguem lá o caderno de atividade, capítulo 3, tá certo? Onde tem lá regionalização da Europa, ok? Na primeira questão tem assim, quais critérios você foram utilizados para estabelecer essa regionalização? Então vocês vão colocar aí que foram critérios fisiográficos e critérios socioeconômicos. Na questão de baixo, onde tem o mapa, tá certo? Que tem aqui para completar, vocês vão botar as divisões da Europa. Na letra A, Europa Ocidental, na letra B, Europa Setentrional, na letra C, Europa Meridional e na letra D, Europa Centro-Oriental. Virando a página, na página 64, ok? Nós temos lá uma questão que diz assim, durante a Guerra Fria, a Europa foi dividida em ocidental e oriental. Então, vai escrever em linhas gerais como foi essa divisão e o que acontece aos dias de hoje. Bom, foi uma divisão que separou, de certa forma, o lado ocidental era capitalista, dominado pelos Estados Unidos, e o outro lado eu tinha a Europa Oriental, dominada pela antiga União Soviética. Bom, os Estados Unidos vence a competição entre capitalismo e socialismo e todo mundo hoje passa a ser capitalista, tá certo? Bom, nos dias atuais, depois que acabou a Guerra Fria, alguns países ainda hoje têm dificuldade na sua economia. Então é isso que vocês vão escrever, que mesmo nos dias atuais, onde todo mundo é capitalista, os resquícios da Guerra Fria trouxeram dificuldade para o desenvolvimento da economia desses países que participaram desse conflito na época da Guerra Fria. Nos dias atuais ainda existe essas dificuldades na economia, ok? Virando a página 65, certo? Na página 65 tem assim, de acordo com o texto acima, como se formam os fiordes, tá certo? Vocês vão botar que os fiordes são o resultado da ação do gelo, das geleiras glaciais, diante de 3 milhões de anos, né? Então, o derretimento desse gelo, né? Desse gelo, formou-se aquele pequena quantidade de água que formou aí pequeninos rios, ok? Letra B. Na letra B tem assim, em que regiões do planeta os fiordes são predominantes? Então, vocês vão escrever que as regiões do planeta que os fiordes mais acontecem são aquelas em que tem altas latitudes, certo? Latitudes muito elevadas, onde tem aí a formação do gelo, ok? Vamos para o módulo. No módulo, eu pedi para que vocês fizessem a atividade da página 64, ok? Foi essa daqui. Na primeira questão, tem assim, quais níveis de desenvolvimento se enquadram os países europeus? Então, se eu botar muito alto e de altíssimo desenvolvimento. Questão 2. O que os países da UDH, apenas alto da Europa, têm em comum em termos de regionalização? Vocês vão botar aí, com exceção da Turquia, existe que os países da Europa Centro-Oriental passaram por uma conturbada transição política econômica, que foi a questão da Guerra Fria. Então, essa é a diferença, que esses países que participaram da Guerra Fria, que foram resquícios do socialismo, ainda hoje tem alguns problemas para poder se manter, e aí tem essa diferença de regionalização. Questão 3. Em sua opinião, o que pode ser feito para que os países europeus com IDH alto alcancem os demais países europeus? No caso aí, os alunos, vocês vão colocar aí a questão da realização de políticas de desenvolvimento por meio de investimentos e modernização. Ok? Questão 4. Em 2017, o IDH brasileiro foi de 0,759. Com qual região europeia o Brasil mais se identifica em termos de desenvolvimento? Europa Centro-Oriental. Europa Centro-Oriental. Vamos para a página, aqui ó, 66, ok? Página 66, lá do módulo 1.
A Europa pode ser regionalizada em 4 grandes regiões. Quais são elas? Já sabe, Europa Ocidental, Oriental, Meridional, Setentrional. Que critérios foram utilizados nessa regionalização? Você vai botar os critérios dos aspectos socioeconômicos em comum. Questão 2. É possível usar diferentes critérios para regionalizar o espaço geográfico? Além de regionalização que divide a Europa em 4 regiões, quais outras possibilidades foram estudadas? Vocês vão botar que a outra maneira de regionalizar é através do continente europeu, que identifica conjuntos espaciais com base nos critérios utilizados pelo Banco Mundial, certo? E pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá certo? A outra maneira é dividir no continente por meio de suas características culturais, ok? Questão 3. Que característica comum é usada para definir a Europa Meridional? A características são de os países estarem situados na porção sul do continente, quase todos banhados pelo mar Mediterrâneo. Então, qual é a característica principal da Europa Meridional? É porque todos são banhados pelo mar Mediterrâneo. Questão 4. Quais características naturais contribuíram para o desenvolvimento econômico da Europa Ocidental? Vocês vão botar as reservas carboníferas, ok? Foi das características principais, ok? Que aí, no caso, é a principal fonte de energia encontrada nos rios de planície. Questão 5. Por que a porção sul da Europa setentrional é o lugar onde se encontram as maiores concentrações populacionais e as principais atividades econômicas dessa região? Porque o norte dessa região é mais suscetível ao rigor do clima frio e polar, ok? Questão 6. Quais países da Europa Centro-Oriental já fizeram parte da antiga divisão entre Europa Ocidental e Oriental? Vocês vão botar aí todos os países da Europa Centro-Oriental integravam o bloco socialista. Letra B da questão 6. Faça uma pesquisa e descubra quais países da Europa Centro-Oriental são membros da União Europeia. Vocês vão botar aí atualmente. Bulgária, República Tcheca, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Polônia e Romênia. São países que fazem parte da União Europeia. Ok? Então, são países que atualmente estão inseridos na UE, União Europeia. Letra C da questão 6. Qual a diferença socioeconômica entre os países da Europa Centro-Oriental que fazem parte da UE e aqueles que não fazem parte dela? Apenas os países indicadores de desenvolvimento muito alto, certo? Que fazem parte da União Europeia. Isso ocorre porque esses países se adaptaram melhor à difícil transição política e econômica do comunismo para o capitalismo, ok? Então, essas foram as questões que nós passamos, tá? De correção. Qualquer dúvida pode me perguntar. Se não entendeu, eu mando no privado de vocês para poder tirar qualquer dúvida das questões que estão no módulo e no caderno de atividade, tá certo? Fica com Deus. Até daqui a pouco que a gente vai falar sobre um novo assunto, ok? Beijo!